Falando de sexualidade, é até bacana a gente trazer um pouco da nossa vida pessoal, porque as pessoas olham a gente falando, né, aqui comunicando sobre sexo, usando a internet, falando, ajudando outras pessoas. Mas na minha educação, foi-se falado que o meu valor estava no meu ímen. Claramente, isso aqui não é um... Puxado. Totalmente, assim. Eu demorei pra beijar na boca, porque minha mãe, na educação comigo... Hoje ela é outra pessoa, a gente, né, tá tudo bem, dona Vera, mas assim, ela sabe... Um beijo. Ela sabe o quanto ela conduziu a minha entrada no universo amoroso, fazendo muitas analogias da minha capacidade de esperar o primeiro beijo, com a minha capacidade de aguentar não transar dentro de uma relação. Então, desde a adolescência, no início dos desejos ali, de beijo na boca, ela já me ensinou a ter controle. Então, eu desejei beijar na boca muito antes, mas eu busquei uma força para fazer uma escolha melhor e beijei 12 dias depois que eu fiz 15 anos, porque 15 anos era um marco, Sandy Júnior de pano de fundo, aquela coisa. E aí, eu falo sempre para as pacientes no consultório isso. A minha sexualidade se desenvolveu em paralelo a isso, também sendo muito bloqueada. Eu estava em relacionamento e me autorizava a fazer tudo. Ir em motel, me desenvolvi maravilhosamente bem, inclusive, em tudo que não envolvia penetração. Isso foi ótimo. Mas... Porque isso, hoje em dia, no jogo, conta muito, Muito, né? então foi ótimo nessa parte. Foi uma boa escola, mas tinha um ponto em que eu não me autorizava a penetração. Então era pênis na coxa, mas não entrava. Sendo bem literal. Sim. E estava no motel, pelada. E em paralelo, era a Rebeca querendo prestar vestibular para medicina. 4 anos de cursinho. E assim, é emblemático, Maga. No ano em que eu me autorizo a ser penetrada... Que você autoestima de Sim, verdade, né? E que nem é o que melhorou o sexo. Porque o que eu já fazia era bem gostosinho, tava maravilhoso. Foi só um passo onde eu falo que esse foi o marco em que eu cortei o cordão umbilical. Porque daí ali, linda. eu com 21 anos, eu virei e falei, bom, agora o que é a minha escolha? Porque eu tô aqui querendo ser médica. Eu lembro de ter pensado isso sozinho, não fazer terapia, nada. Eu tô aqui querendo ser médica. E aí eu tô achando que o meu valor tá em me conhecerem e falarem, ai, você ainda é virgem? Porque aí eu ia falar que eu era virgem porque eu tinha ímen ainda. Apesar de pelada no motel desde os 18. É uma prega de mucosa que fazia toda a diferença. Nossa, gente. E aí eu passo no vestibular naquele ano, sabe? Então pra mim é muito emblemático. É claro que é depois de 4 anos de cursinho, com todo o pano de fundo dos estudos, mas eu acho muito significativo, porque é essa coisa também da gente não esperar dar algum passo pra quando a gente tá aguardando alguma coisa, né? Então, assim, eu só vou dirigir quando eu passar no vestibular. Vai fazendo as coisas em paralelo. Não fica esperando, porque senão você só se trava, né? Já fui lá longe, não, mas é perfeito, perfeito, que tem muito porque a ver. é aquela coisa de você criar um planinho. Porque o plano romântico, ele é esse. E a educação pesa muito, né? E te agradeço por contar isso e o quanto eu fui me identificando com a minha história também. Porque hoje a gente trabalha tanto com sexualidade... E eu acho incrível que no consultório vem vários tipos de paciente. Por exemplo, eu tenho pacientes que são de núcleos de educação muito mais conservadoras. Mas elas falam assim, não, Maga, mas eu venho, né? Então, pacientes que estão se programando para a primeira relação depois que casar. Porque ela fala, é a minha crença, eu acredito nisso e eu vim aqui em você porque eu sei que você não vai me julgar. E é isso. E a minha história também foi parecida, de certa forma, né? Porque a minha primeira relação também foi aos 21. E eu sou um homem gay, mas eu era um pegadorzinho hétero, sabe? Eu cresci numa sociedade seita, enfim. Um dia eu conto essa história. Mas eu era um homem hétero e beijava na boca, e amava beijar na boca, e amava pegação e tudo mais, mas não transava, porque lá não podia. Era contra os princípios da instituição transar antes do casamento. E pra mim, que era gay, era algo confortável também, porque eu podia estar na experimentação das primeiras coisas, do beijo, da mão ali, mas eu não precisava ter penetração. E hoje eu entendo que a penetração não era sobre isso. Porque o meu desejo, ele era todo... não era claro que eu gostava de homens. Então eu sempre já tive melhores amigos, onde eu era apaixonado. E é claro hoje que eu fui apaixonado pelo meu melhor amigo. Não era claro naquela época, né? E é aquilo que você falou. Foi também
eu fiz educação física antes, e quando eu decidi que ia largar o curso, que decidi que ia largar tudo e que ia viver o meu sonho de fazer medicina e tudo mais, foi a primeira vez que eu me permiti e fiquei com a primeira vez com o meu ex-namorado, né? Então, também tem esse momento de entender que eu tava muito travado ali, precisando disso, e a partir do momento que eu falo, não, agora eu vou viver a minha vida através do meu olhar, eu me sinto um pouco mais preparado para isso, eu me permito ter uma relação sexual, né? Porque às vezes a gente que fala disso, as pessoas acham que a gente com desde os 12. Adolescente a gente já tava ali, ó, entendeu? E é importante, a gente olha para essa história, né? Não sei você, mas eu olho para essa minha história com muito orgulho e muito carinho. Também. Porque eu acho que realmente tudo é um processo, né? A gente vai caminhando, né, até aí. Pra gente se identificar e ter esse momento da virada de chave e tudo mais, tem que ter um tempo, né? E por isso esse é um podcast importante para os adolescentes, inclusive, para realmente não terem pressa, né? Eu tenho sido muito chamado, né? Porque eu trabalho com adolescentes lá no ABC, que fico com a ginecologia de adolescentes, atendo também adolescentes em variabilidade de gênero, que estão tentando entender o que está acontecendo. E aí o que acontece muitas vezes é quando eu sou chamado para dar aula, as pessoas não gostam de adolescente e toda vez elas ficam falando de prevenção de ST ou gravidez indesejada. E um exemplo que eu sempre dou é, gente, para acontecer uma relação, existe um intercurso social, né? Às vezes, algumas situações bora trepar? Às vezes mas não é o dia a dia de um adolescente. O adolescente tem um universo romântico. O adolescente ele tem várias projeções, seja menino ou menina, não importa. Sim. Ele se apaixona. Eu lembro, isso que você falou dos 15 anos, ao som de Sandy Júnior, eu lembro também, hoje eu sou muito amigo do meu primeiro beijo, né? A menina, ela é lésbica hoje, eu viado, né? Mas a gente é muito amigo. Mas eu lembro, a gente já foi muito apaixonado na adolescência, dançando de casalzinho, sabe? Então, às vezes, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente fala muito também de corpo e coito. E o afeto nisso. E que é por isso que a gente agora, na idade adulta, tá buscando o querer ali só da genitalização. Exato. A gente não entendeu que as coisas são uma comunicação que passam por esse lugar. Porque criaram a gente assim, né? Sexo é igual a coito. A engravidar sem querer e ficar doente. E o quanto isso também é problemático, eu vejo sendo um homem gay, o quanto isso é problemático, porque a gente não engravida, né? A não ser que você tenha alguma pessoa trans, a não ser que você tenha um homem trans e um homem cis, homem gay cis, não engravida. E daí fica esse falar de sexo também num universo extremamente putaria, né? E às vezes, né, eu e o Murilo, a gente vai fazer 10 anos juntos, a gente vive um relacionamento fechado, é meio esquisito isso, né? Porque são dois homens juntos, né? Bora pra putaria, né? E às vezes a gente fala, não, o nosso modelo não é esse, a gente tá de boa, envolve um afeto, envolve o nosso pacto, né? E é muito louco isso, porque parece que você não pode falar de afeto, né? E não tô romantizando que toda transa tem que ser também, amorzinho, carinho. Não é isso. Afeto não necessariamente significa romantismo, que é outra coisa que as pessoas confundem, né? Sim. E falando ainda de relacionamentos homoafetivos, quando a gente tá falando de duas mulheres cis, tem também uma negligencialização da sua saúde menstrual, da sua saúde como um todo ginecológica, porque não precisa de método contraceptivo. Então, eu não preciso ir no gineco, né? Por parte da paciente, às vezes, e por parte do profissional que não sabe acolher, né? Do profissional, senhor, né? Que vergonha alheia de muita coisa, né? Eu aprendi muito com a minha irmã, porque ela é uma mulher lésbica e que me ajudou muito nesse processo de me libertar lá, porque ela é mais nova que eu, mas ela tava anos-luz na minha frente. Eu falei, gente, o que é essa menina? Deixa eu ver o que ela tá fazendo. Me passa umas dicas aí, ela tô tomando nota muito, aqui, ó. E ela fala muito desses relatos de buscas de saúde genital e de não querer ir pra nenhum encontro com o ginecologista, um pouco por achar que tem essa parte de não preciso de nenhuma ajuda, né? E muito por conta do profissional que recebia ela, né? Então... E às vezes eu já ouvi de pacientes e amigas lésbicas também que as pessoas colocam elas num lugar de como se elas só fazem amorzinho. Isso. Também tira o lado libidinoso da coisa, de poder ter um sexo por sexo, sexo selvagem, qualquer coisa do tipo. Porque fala, não, duas mulheres, então é só amor, é só DR, é só isso. E invalida todo um processo também de sexualização, de erotismo, né? E um pudor com a vagina, né? Como se a vagina fosse só do pênis.
né? Então, não se faz nada nessa vagina que talvez não vá ser... Que não encontra um pênis, né? As pessoas nem entendem, na verdade, como é um sexo lésbico, né? Porque muita coisa vem do pornô e o sexo lésbico no pornô é uma coisa Qualquer feita sexo no pornô é péssimo. Exato. Se não for Erika Lust, tá tudo errado. Mas é isso, vem dessa coisa, vem desse pornô e... Eles não... mas como que é um sexo, né? Porque parece que se não tiver alguma coisa pra introduzir na vagina, a vulva não existe, o resto do corpo não existe. Reduza, é aquilo que você falou, né? A gente precisa desgenitalizar. Eu adorei isso, adorei isso.